Fala pessoal do Sebo com Canela, eu sou Paulo Portela. Eu sou o Juan Oliveira. E tá começando mais um Sebo com Canela pra vocês. Dessa vez a gente vai falar da origem do mangá. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, a gente vai deixar ele aqui, ó. Você acessa ele aqui bonitinho, ele vai estar aqui. Daí você vai ver o que é o mangá. Então se você não viu esse vídeo, você vai ficar um pouco perdido aqui dentro da origem do mangá. Então acessa lá, confere já, é rapidinho o vídeo e você já volta pra esse. Mas então a gente vai falar um pouco da origem do mangá, certo? Isso aí, cara. Vamos falar sobre o nome do mangá. O mangá, ele surgiu, tipo, a tradução dele significa rabisco descompromissado. Que ele surgiu de um estilo que é o ukiyo-e. Você vai falar melhor, né? É, exatamente. Então, tipo assim, o ukiyo-e é um estilo de xilogravura. Por exemplo, a gente conhece a xilogravura de vários lugares, de várias regiões. E ela então é uma espécie tipo de uma prensa, vamos dizer assim. Você esculpia o desenho numa madeira. Hoje você pode fazer em outras coisas, né? Quando eu fiz no isopor, pra você ter uma ideia. É, exato. Então, não vamos fazer na madeira. Na madeira deve ser mais difícil de fazer, eu nunca fiz. Então você consegue fazer a xilogravura na madeira e aí você passa uma tinta sobre ela e com papel você faz uma espécie de impressão, mas uma impressão bem rudimentar, né? Vamos dizer assim. Estilo carimbo, né? Isso, bem observado, estilo carimbo. E isso perdurou ali no Japão até o século XIX, assim, era um estilo de arte bem famosa. A gente vai deixar passando uma imagem aqui, o autor que desenhou essa obra se chamava Hokusai. Então a gente não vai aprofundar muito nele, mas ele desenha isso por causa que ele tinha uma certa fixação, vamos dizer assim, pelo Monte Fuji. E ele faz todo um trabalho de xilogravura e ele tem todo um desenvolvimento dentro do ukiyo-e, sendo considerado um dos principais artistas. A gente não vai falar muito dele agora, não é o foco, mas essa ideia da xilogravura e essa ideia desse tipo de arte consegue trazer coisas pra dentro do mangá que vão mais tarde virar o mangá como a gente conhece hoje. Então essa prensa e xilogravura são partes importantes da história do mangá, não é mesmo? Isso aí, cara. Então isso foi até o século XIX. Então agora a gente já entra numa época mais moderna. Aí já começa a vir os períodos da exploração industrial, já começa a vir, né, as revoluções industriais ao redor de todo mundo, e daí isso já começa a mudar toda a história, né, muda muito, né? Vamos dizer assim, é uma coisa agravante, né? Porque todo mundo está acostumado com o feudalismo, com reinados, e daí começa a vir desenvolvimento industrial para dentro dos países, né? Então, o que isso reflete no mangá? Como é que isso entra no mangá? Ele entra porque, por exemplo, assim, começa então a ver a saída das pessoas da Europa, e os escravos também, eles começam a ir para a Europa, e as pessoas da Europa, algumas delas começam a sair para as colônias. E o Japão, queira ou não, ele não é uma colônia, né? Ele é um país já fixo desde sempre. Todos são países fixos desde sempre, né? Mas digo assim, o Brasil é um país colonizado, né? A gente mora num país colônia, que foi colônia um tempo. O Japão não. O Japão nunca foi colônia, ele sempre foi um país independente. Então o que isso quer dizer? Que as pessoas saíam dali não como escravos, elas não iam pra lá como escravos para explorar a terra. Eles iam lá, eram pessoas, vamos dizer assim, um pouco de mais alta sociedade, né, de certa forma. Exato. Então, mas vamos focar no mangá. Quem ia pra lá que influenciou o mangá? Jornalista. Os jornalistas que foram pro Japão, principalmente os europeus, eles são muito influentes dentro do desenvolvimento do mangá. Assim como foi que, né, a gente estava comentando nas HQs também. Então, quando os jornalistas europeus saem da Europa e dos países que eles estão ali na Europa e vão para a América e para o Japão, aí começa a ser uma difusão diferenciada do mangá. Por quê? Porque eles levam um ponto de vista europeu. Eu entendo a Europa como centro urbano. Por mais que o Japão fosse um país independente, a gente sabe que no decorrer da história dele, ele não tinha talvez um desenvolvimento tão grande quanto a Europa teve naqueles anos ali de reinados, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então daí o que acontece? Dentro do mangá, o que influencia muito? As charges dentro dos jornais. Então o que acontece? O Japão e todo o mundo, né, passa por um momento de desenvolvimento político também, né, nessas épocas de revoluções industriais. Tem países que vão perdendo a sua força do reinado, tem países que já perderam, tem países que vão se tornando independentes, países que já se tornaram independentes, e a coisa vai virando tudo aquela bagunça antes da guerra, né? Isso a gente está falando num momento pré-guerra já. Então a gente está bem avançado na história. E daí o que acontece? Os jornalistas japoneses começam a fazer... Os jornalistas europeus que estão no Japão começam a fazer charges políticas. Então isso começa a difundir o mangá de uma forma diferente lá. Ou seja, difundir o mangá, não o mangá exatamente como ele é, mas a arte. Eles desenvolvem todo um trabalho de desenho
que começa a trazer traços para os artistas japoneses. Então é uma mescla de conteúdo cultural. Então assim, o mangá pode ter surgido no Japão? Pode. As influências podem ter sido diversas. Então assim, a gente não pode se prender a dizer assim que foi um japonês que desenhou o mangá, que inventou o mangá. Não é assim que funciona. O que acontece? Europeus, pode ser até em funções de escravos, alguma coisa. A gente é influenciado todo dia, e isso não é de hoje, isso é desde sempre. As pessoas são influenciadas de acordo com aquilo que elas veem, de acordo com que elas ouvem. Então os europeus estão no Japão, aquilo deu toda essa mudança pro mangá como ele é hoje, né? Acho que é mais ou menos isso que é a pegada, né? Do que precisava passar pra eles. Você quer complementar aí alguma coisa? Falando sobre um jornalista famoso na época, né, que é o Charles Wigman, que ele criava charges no Japan Punch. Japan Punch. Que a gente talvez coloque uma imagem, se a gente achar dela, né, no cantinho aí uma imagem. Se a gente achar. Mostrando um pouco como que era a charge dos europeus nessa época, pra também ter uma ideia de como era, né? Exatamente, tem algumas imagens muito famosas, igual essa que a gente mostrou da grande onda pra vocês, da xilogravura, uma imagem famosa, essa que a gente vai deixar aqui pra vocês verem, do Japan Punch, que esse desenhista deixou, são coisas que marcaram um determinado período. Então, aí o que vem acontecer? Aí a gente vai entrar num período de guerra, aí a história muda não só pro Japão e não só pro mangá, mas muda de uma maneira global, né? A gente sabe como funciona uma guerra, né? Ou melhor, a gente não viveu, mas a gente sabe como é que é triste isso, né? E pro mangá foi um momento também de muita turbulência, né? Porque teve aquele período na década de 30, né? Que chegaram a parar, eles cortaram mesmo, né? As produções de mangá, né? Por causa da Primeira Guerra, né? Assim, daí por causa da Primeira Guerra, né? Todos os custos, assim, né? Foram focados mais na guerra. Então a produção de mangá decaiu bastante, não teve investimento nesta área, né? Porque o mangá nessa época era focado mais nas crianças. Ainda tem isso. Tem uma história conhecida que é a do cachorro, como que é o nome? Norokuro, né? Norokuro, que era um cachorro, tipo, ele era um cachorro de um exército só de cães. Isso. E significa lá sobre o exército japonês. É uma história bem, tipo... que liga com a guerra, né? Eles fazem relacionada à guerra e tal. Então assim, aí já começa assim, a demonstração do momento político que o determinado país vive. Aqui a gente tá falando do Japão, então a arte, queira ou não, ela tá ligada à guerra, então isso em qualquer lugar do mundo. Mas no Japão ela conseguiu ajudar, a guerra, queira ou não, ajudou nessa difusão, porque daí começaram a se criar histórias relacionadas à guerra. E aí que surge, tipo, Norokuro, por exemplo, né? Depois, mais tarde, tem até, acho que anime, tem algumas coisas, eu não cheguei a ver muita coisa sobre ele, mas tem bastante material, você encontra bem tranquilo, assim, alguma coisa sobre Norokuro na internet. E existem vários outros, mas era tudo focado na criança, ali não existia esse mangá como a gente vê hoje, que é pra adolescente, pra adulto, pra executivo, pra dona de casa, assim, separado pra públicos, né? Não era, tipo, visto como um comércio. Era uma coisa pra descontração, como um gibi qualquer, vamos dizer assim, né? Então... ele era com esse cunho infantil e caracterizava muito a guerra. Assim como os desenhos de hoje a gente também tem, né? Aqui no Brasil a gente defende, a maioria dos desenhos que vêm pra cá, eles defendem, por exemplo, assim, uma coisa mais democrática, uma luta pela amizade, aquelas coisas. Já tipo, na Inglaterra já se defende o reinado e coisas assim. Então assim, é tudo de acordo com o cenário político que o país vive. Então o Japão, mesma coisa, assim. Então esses mangás também eram elaborados dessa forma. O que mais que a gente tem pra passar pra eles agora? Então, por causa da Segunda Guerra, os mangakas eles foram muito censurados. E após o término dela, os americanos eles meio que invadiram o Japão, né? Eles meio que deram uma liberdade de expressão para os mangakas. Que eles começaram a escrever os Akaihons, que são os tais chamados livrinhos vermelhos. Que eles tinham uma liberdade ali, portanto que eles não falassem mal dos americanos. Isso. Não falando mal, eles podiam falar de qualquer assunto, eles tinham uma liberdade pra... controlada, né? Controlada de expressão. pelos americanos. Não, mas então eu acho que isso é bem legal, assim, então tipo, é imposto essa censura, mas ainda se tem aquela liberdade. Lógico, não deve ser legal você ser dominado pelos Estados Unidos depois de perder uma guerra, né? Não, mas assim, quer ou não, a gente sabe da história japonesa, é uma história triste, mas a gente tá falando de mangá aqui, né? Que foi quando o mangá começou a subir de novo, né? Porque por causa da guerra ele deu uma decaída. E foi após essa entrada dos americanos que eles tiveram mais chances no mercado. Sim, e na época, tipo assim, a economia de vários países do mundo tava detonada, né? Tipo, todos os investimentos tinham ido pra guerra e tudo tinha mudado, né? O próprio Brasil, ferrovia, né? Surge no período da Primeira Guerra Mundial e a gente usa até hoje. Então, assim, o período de guerra é um período de grande
avanços tecnológicos pra guerra. Agora, pro restante, depois que termina, tem-se um momento crítico, né? E o Japão vivia esse momento. Tanto que os Akai-Hon eram muito baratos, né? Coisa assim, vamos dizer assim, uma qualidade baixa, bem barato, mas era um lugar onde eles podiam se expressar, né? Exato. Então... eu acho que aí começa, assim, o mangá como ele hoje, é que o Japão, o japonês, assim, ele tem uma cultura, assim, de ser um pouco, né? A gente conhece, assim, pelo estereótipo dele ser um pouco mais retraído, um pouco mais fechado, com um enfoque diferente das coisas, né? Tanto que a gente brinca, né? Mangá de comédia, às vezes a gente não acha tanta graça porque a piada pro japonês é um pouco diferente. E é mesmo, a graça que a gente vê nas coisas, as pessoas de determinadas culturas veem de um jeito e a gente vê de outro. Então isso também influencia. Então essa liberdade de expressão pra eles eu acho que dá uma boa difundida no mangá, assim como a gente conhece hoje. E nessa época também eu acho que isso é bem legal, nasce o Osamu Tezuka, né? Durante a Segunda Guerra que surge o Osamu Tezuka. Aí toda a história muda, aí o mangá muda e tudo... Nossa, aí a gente vai entrar nesse assunto de autores nos próximos vídeos, a gente vai trazer umas coisas bem legais pra vocês. Então segura aí um pouco mais, a gente vai falar desses caras que tiveram obras fenomenais e que influenciaram até o mercado americano de filmes e muitos desenhos que vocês veem hoje. Tem influência japonesa e principalmente do Osamu Tezuka, que a gente vai trazer pra vocês, falar um pouquinho dele, de outros autores bem importantes, assim, antes do mangá, do grande mercado de mangá, vamos chamar assim. Tem esses caras muito, muito fera que escreveram obras fantásticas que a gente vai falar pra vocês. Eu acho que a gente encerra aqui, né, essa parte da origem do mangá. Então acho que se ficou alguma dúvida, aquela mesma, né, disso aquilo de sempre, deixa no comentário, deixa em algum lugar pra gente ler, que a gente acha, sim, a gente leia, que a gente tenta resolver a sua dúvida, tenta esclarecer, tenta deixar uma coisa mais limpa pra vocês, pra que a gente possa avançar pro próximo vídeo já com todo mundo entendendo o que é o mangá, a origem do mangá, pra que a gente possa trazer temas mais aprofundados para vocês. No mais, acho que é legal também a gente agradecer a todo mundo que está participando lá no grupo, e todo mundo que está curtindo, todo mundo que está divulgando, se inscrevendo, e nossa, vocês estão fazendo o nosso trabalho ficar muito gostoso, né, cara? A gente está muito satisfeito. Cara, porque o nosso medo, né, no começo era isso, tipo... Como é que é reagir, né? Como ia reagir, e tá sendo muito bom a reação do nossos, essas pessoas, dessas pessoas que estão nos ajudando nesse comecinho. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam vendo e acompanhando a gente, é isso aí, continua divulgando, continua falando pros amigos, continua curtindo, se inscreve no canal, dá joinha, tudo isso pra nós é fantástico, sabe? Assim, traz uma satisfação enorme e a gente vai continuar trazendo esses temas, vai continuar trazendo esses assuntos e já vamos trazer um vídeo aí, mais, né, a gente não tem ainda uma meta, né, tipo um vídeo por semana, não é assim que funciona aqui no nosso canal, a gente quer trazer o vídeo mais rápido possível. Se der um vídeo por semana, fazer o quê? Se deu 2, melhor ainda. Se der 3, é perfeitíssimo, né? Então a gente tá ralando mesmo pra trazer essas coisas bem legais pra vocês. Então vai comentando mesmo, compartilha, deixa o joinha e se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo falando um pouco mais sobre o mangá. E vai ser joia pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo Sebo com Canela. Até a próxima, galera. Valeu!